Os bombeiros entram na casa de civis para que pessoas não precisem se queimar, apagar o fogo. E artistas são assim também. Artistas sentem e passam por problemas para que as pessoas não precisem repeti-los, ou para que as pessoas entendam como é, ou para que as pessoas reconheçam ali. Para que, de alguma forma, a gente ajude a superar aquilo, sabe? A apagar esse fogo, sabe? A modificar isso. Então, isso é muito bonito, assim. Eu levo isso muito para mim como base da minha profissão, do porquê eu quis ser atriz. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e eu tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio e a gente veio mais uma vez falar daquele que tem enchido os nossos corações. É verdade, gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é atriz e atualmente ela tá interpretando uma personagem muito legal na série Reis, que é a Siloé. É uma princesa, como ela é também na vida real. Nós estamos falando da Jéssica Alves. Muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Já ouvi o podcast, adoro saber mais sobre Deus. Eu tenho também entrado numa caminhada com Deus, assim, mais forte recentemente. Então, tá aqui é muito bom, porque falar dele é muito bom também. Isso é verdade, Jéssica. E a gente queria muito conhecer um pouco mais da sua história. Como que você trilhou esse caminho da atuação, da arte? Como que foi essa sua jornada? Meu Deus, foi bom, far away. Desde pequenininha, eu tinha essa vontade. A minha mãe disse que eu olhava pra TV e falava, eu quero estar ali dentro. Caramba! Eu quero fazer isso. Eu nem lembro disso. O que eu lembro é de eu na frente do espelho, com microfones, imitando Sandy. Enfim, todo mundo que eu via na TV eu queria imitar. Aí eu ia pra garagem da minha avó, que tinha um eco bom, né? Garagem de casa. Ficava lá cantando, fazendo meus teatros. E aí, quando a gente veio pro Rio de Janeiro, eu vim com 14 para 15 anos, eu resolvi me profissionalizar. Eu falei, mãe, já que a gente tá aqui, onde tudo acontece, mais próximo de uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre fiz teatro no colégio e tudo, sempre estava próxima desse mundo. Eu vou procurar alguma coisa pra fazer. E na época, assim, a minha mãe se separou também do marido dela na época, ela já era separada do meu pai. E ela falou, tá bom, filha, então a gente vai ficar aqui. E ficou eu e a minha mãe aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Sul, então a gente não voltou por conta disso. Assim, a minha mãe também não queria muito voltar. E ela falou, então vamos, eu tô com você, sabe? Ela foi a minha maior, assim, apoiadora, até hoje a minha maior fã também. E aí eu fui fazer figuração, porque eu não tinha ideia de como entrar ali, sabe? E pra mim, estar dentro, eu fui pro Projac primeiro, eu fiz figuração em todas as novelas que você possa imaginar. E aí eu fazia sempre em Malhação, porque eles tinham uma figuração fixa que era do colégio. E aí eu comecei a frequentar ali o colégio e virei aluna fixa ali da figuração. E aí uma vez um diretor olhou pra mim, era uma cena que só tinha eu e mais os atores. Eu era a única figurante, assim, e os atores ali fazendo, e eu tinha que reagir na cena. E eu, enfim, pra mim, eu era atriz e eu estava ali naquele meio, estava na cena junto. E eu reagi à cena e tal, e aí o diretor falou assim, quando acabou a cena, ele falou, quem é essa menina que tá aí atrás? Aí o assistente de direção veio correndo e falou, meu Deus, o que ela fez? Já com medo, né? Porque, enfim, falando no talkback, o que aconteceu? Ela falou, pronto, ela estragou a cena, eu botei a figurante errada ali, vou ter que trocar. E aí, ele veio assim, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Eu falei, Jéssica. E não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí o nome dela é Jéssica, ele, você tem DRT, minha filha? Eu falei, não, eu nem sabia o que era DRT, que é o Registro Profissional do Ator. Ele, acho que você devia tirar, você é muito boa. E aí eu lembro do assistente de direção ficar olhando assim pra mim e falar,
Ele nunca fez isso no talkback pra todo mundo ouvir, que tava ali. E aí aquilo, eu falei, caramba, acho que foi a primeira vez que alguém que sabia que tava ali inserido falou, você pode, você consegue fazer isso, você é boa nisso. E aí eu fui atrás do que era DRT, o que eu tinha que tirar. E aí comecei a fazer curso profissionalizante, comecei a fazer as coisas e tudo aqui, eu e minha mãe. E aí foi através da figuração que um outro diretor também me viu e falou, essa menina é a cara de um personagem da próxima temporada. E aí eu já tava com o meu DRT, ele falou, já tem DRT? Já pode fazer o teste então pra ser atriz. Porque sem DRT você não pode falar, né? Na televisão. Uau. Então, figurante, quando você não tem DRT, você não pode falar uma palavra. Então você fica só... Só gesticulando, né? Mímica. E aí eu fiz o teste e passei. E aí eu entrei pra Malhação, foi o primeiro teste, assim, da minha vida. Que legal. Eu entrei, passei, aí fiz a temporada de 2009. E aí, a partir dali, fui fazendo vários trabalhos, emendei algumas coisas também lá na emissora, fiz teatro também, enfim. Aí, abri os caminhos e, graças a Deus, hoje em dia eu continuo fazendo o que eu gosto, assim. Que bom, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer aquilo que a gente ama, né? E quando a pessoa realmente ela tem amor pela profissão, você percebe, né? Naquilo que eu ouvi uns dias atrás, uma frase que ficou muito na minha cabeça, que é a excelência está nos detalhes. E eu percebo, né, que é muito isso, realmente. A preocupação com os detalhes gera excelência. Às vezes a gente negligencia muito isso, né? E você nunca vai ser bom no que você faz pouco, né? Então, você se apaixonar não só pelo resultado, porque o resultado, quando você realmente se dedica, é muito bom, e você ter esse reconhecimento é muito bom, mas tem todo um processo antes que você precisa tá ali por inteiro também, não só ali na hora, sabe? Agora, por exemplo, gravando a série, a gente teve uma preparação tão boa, tão rica, com os personagens, com a preparadora, e isso cria uma atmosfera que te faz elevar o trabalho a outros níveis também, sabe? Quando você se aprofunda naquilo. Eu achei interessante quando ela falou do diretor, porque além dela ser muito boa... o diretor viu, então assim, aquela que a gente sempre fala, né? Deus vai usar alguém. Deus, ele sempre usa pessoas para enxergar o nosso talento, né? E usou alguém. Mas ela teve que fazer a parte dela, que foi correr atrás para tirar o DRT. Porque senão, se você tivesse assim, eu não sei, não tenho, vou continuar aqui, meu sonho é sair, mas não corresse atrás, na hora que o próximo diretor te visse e perguntasse, agora você tem? Não ia, Não fui atrás, tinha que ir. Né? Nossa, e eu acho incrível isso que você tá falando, que até quando eu tava vindo pra cá, eu tava até ouvindo uma pregação no carro do Thiago Brunet, e ele tava falando a respeito disso, sobre o poder da palavra. Eu adoro ele. E quando você recebe uma palavra, e você realmente crê naquela palavra, o quanto que isso afeta, né, o nosso futuro. Só que ele fala assim, que Deus, ele dá o destino, mas não mostra o como que vai ser aquilo ali, né? Não dá todo o caminho ali desenhadinho. Você precisa ter uma fé de confiança. Nosso sogro sempre fala isso a respeito da fé de confiança. E a gente tem que realmente se preparar, né? Eu acho que é muito fácil ver hoje onde você está, numa posição de sucesso. E qualquer pessoa que tenha sido bem-sucedida na vida, ver o resultado dela e achar que aconteceu. E é isso. Não, acho que se ignora muito esse processo de preparação. Isso que você fez, que foi o que a Simone apontou de tirar o DRT, você ouviu uma palavra, ele falou, você é boa. Mas se você realmente não acreditasse nisso e se mexesse em favor disso, não teria uma próxima vez, né? Eu acho que a gente saber também sobre quem a gente é muito mais fácil. Porque se tivessem te dado uma palavra contrária... Também. E se você... Porque foi o que ela falou, né? Sobre o poder da palavra. Então, às vezes, nem sempre as pessoas vão acreditar no teu sonho. Sim. No teu potencial. E não é o que uma pessoa diz sobre você que vai te definir. Sim. Claro que é muito mais fácil quando alguém te elogia. Te valida, né? Te valida. É muito mais gostoso, né? Mas quando a gente sabe o nosso potencial, ou o que a gente pode, né? Aí já entra a parte da excelência. Porque se você se esforça, se um diretor olhou e falou, você não é boa,
Mas você sabe que você tem potencial. Não, mas eu vou ser. Esse mesmo rapaz vai ter que falar, que vai ter que sair da boca dele. É questão Nem de que honra seja agora. exatamente. Né? Você ir atrás do que você acredita, né? Você precisou, você já estava como figurante, não sabia o que era, então alguém ali já te deu um caminho. A palavra dele, você é boa, vai atrás do teu DRT, te ajudou a ter um norte, vamos assim dizer. Mas às vezes a pessoa já tem um norte, mas não tem uma palavra de uma pessoa física, porque de Deus a gente sempre tem uma palavra, né? Então, correr atrás é o que faz toda a diferença. Porque olhar e falar assim, só porque ela é bonitinha que ela tá lá. Não, não é o rostinho bonito não, porque tá cheio de rosto bonito que infelizmente não se mexeu, não foi atrás, ou não teve uma oportunidade ainda, mas não é só um rosto bonito que define, ou um sim ou um não de alguém, porque você pode levar um não e falar, não, eu vou ter que levar um sim, eu vou correr atrás daquilo que eu fui chamada pra fazer. O meu empresário fala sobre isso, ele fala, as críticas, elas são boas, mas quem tá te criticando, pra você levar em consideração, é uma pessoa que realmente sabe o que ela tá falando? Ou é uma pessoa que só tá, às vezes, com uma inveja, ou às vezes porque ela não tem a garra que você tem pra fazer aquilo, ou o tempo, ou enfim, qualquer coisa, ela queria ter feito. Exato, ou já fez e abandonou e falou, então não faz, não é, porque, enfim... Não é uma profissão fácil ser atriz. E todo mundo fala, não, tem que ter alguém que indique, tem que ter... Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém da família, eu nunca tinha... Eu não era nem daqui. E não tinha, na época, também nem dinheiro financeiro para estar... Não, então eu vou no curso tal, porque eu sei que naquele curso vai diretores, vai produtores de elenco e pesquisam caras novas ali. Nem isso eu tinha. Então eu fazia figuração para ajudar a pagar, minha família ajudou a pagar depois o meu curso. Então, acho que é isso. É quando é pra ser, eu acho que Deus vai abrindo muitos caminhos, né? Sim, verdade. Inclusive, agora, você falou dessa coisa da gente escutar, né? De estar ali no caminho. E antes desse trabalho, eu tava passando por um momento, assim, que eu tava muito chateada com um monte de coisa. E aí, eu tava falando com a minha tia. Ela é pastora numa igreja na Flórida. E aí, eu reclamando minhas pitangas pra ela. E ela falou assim, Jéssica, a gente tá fazendo um jejum com propósito aqui na igreja. Por que você não faz? Já que você tá, assim, tão agoniada com várias questões na sua vida, pede uma direção pra Deus e faz o jejum. Eu falei, eu nunca fiz jejum com propósito, assim. Eu já tinha feito promessa, né? Aí você paga a promessa. Mas eu nunca tinha feito... dessa forma, eu falei, tá bom, vou fazer. Ela, você pode fazer de 21, de 30, 41. Eu falei, qual é o máximo? Ela, na Bíblia tem o 41. Eu falei, eu quero ele. Que eu tô precisando de muita coisa. E aí eu fiz, comecei a fazer, e aí ela me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que tem a ver com o que você estava falando. Ela falou, Deus vai falar com você nessa sua caminhada do jejum. Mas você precisa ouvir. Se ele falar, você ouve e faz. Porque às vezes Deus mostra o caminho, mas a gente não quer. Fala, será? Mas será que é por aí? Talvez aquele ali seja um pouquinho melhor, mais fácil. Não tão... E aí eu falei, tá bom. E foi muito... Foi incrível como Deus foi falando. Eu pedi 3 coisas e ele me deu a resposta das 3 coisas, sabe? E mandou pessoas falarem comigo e até dentro do que eu tinha pedido de questões pessoais, ele fez também, enfim, tudo se resolver. Foi muito... Enfim, é Deus, né? E aí eu acho muito também que esse trabalho hoje... é um resultado, é um trabalho que Deus colocou pra mim. Eu acho que eu tô muito feliz fazendo, eu acho um trabalho, enfim, estou mais madura também, mais velha, já aprendi muita coisa na minha caminhada, são mais de 10 anos que eu tô aí, então, nesse trabalho eu acho que eu tô colhendo alguns frutos, assim... mais interno do que externo, porque é o que você falou, às vezes a gente quer a validação de outras pessoas, e isso é muito bom, mas às vezes você tá em paz também com o que você tá fazendo, fala, não, eu sei que eu tinha que estar aqui, eu sei que eu tinha que estar fazendo isso, e eu sei que eu estou fazendo o que eu devia, assim, dando o meu melhor, me dedicando ao que eu me propus a fazer e ao que foi proposto pra mim também. Então, tá sendo bem especial, assim, essa caminhada.
Que legal, isso é muito bonito. Eu vi um videozinho seu que você postou falando sobre a paz. Eu vi esse videozinho. E aí, na hora que você estava falando, eu tenho pensado muito sobre isso, né? A paz que excede todo entendimento, isso é bíblico. E é muito engraçado, porque a gente ter paz, foi o que você mesmo falou, não é necessariamente que tudo vai dar certo, ou que nada vai dar errado, ou que nada vai sair conforme aquilo que você planejou. Mas porque enquanto está tudo dando errado, as pessoas olharem pra você e ver que você tá com paz. Não tá calma, né? Às vezes a gente tá no meio de uma loucura e mas por dentro a gente tem paz, porque é a paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento. As pessoas não entendem. Como que tá acontecendo isso se você dorme? Como que tá acontecendo isso se você tá rindo? Você consegue rir no meio disso tudo? Claro que tem hora que a gente vai chorar, vai esbravejar, mas a maior parte do tempo a gente vai ter a paz, porque a paz que vem de Deus, ela excede entendimento, é literalmente isso. Você não vai entender, mas você vai sentir, né? As pessoas às vezes confundem um pouco, né? Eu tenho vários amigos, enfim, que não são cristãos, e aí eu tenho falado mais, porque eu estou mais dentro dessa caminhada, então eu estou falando mais, as pessoas me perguntam, agora eu sei como responder. Porque antes eu não sabia, eu ficava na dúvida junto, sabe? Mas agora eu sei, porque eu tô nessa vivência, eu tô, enfim, entendendo, falando mais sobre a palavra. E aí, é isso. As pessoas, às vezes, elas falam, então é só entregar na mão de Deus. E pronto. Até o que você falou. Não, você tem que agir junto. Sim. Mas você tem que confiar que Deus vai te dar. Se ele tá te colocando naquele caminho, ele vai te dar. Não quer dizer que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que nada vai acontecer com você, que, enfim, vai ser tudo flores. Pelo contrário, na vida tereis aflições. Mas tudo vai se acertar. E se também tá passando por aflições, eu acho que é para preparar a gente para outras coisas maiores. Porque às vezes o desafio lá em cima, quando a gente chegar onde precisa, a gente também vai ter que aguentar mais coisas. Porque quanto mais visto você é, mais as pessoas começam a tentar te tirar de lá. Porque é um lugar, enfim, que as pessoas às vezes almejam estar, que nem a gente tava falando. Às vezes as pessoas almejam estar, mas não almejam pagar o preço para estar. Exatamente. Aliás, poucas pessoas pagariam o preço que você pagou para estar ali. Mas elas gostariam de estar ali no seu lugar. É verdade. Isso é bem verdade, assim, né? Muito se fala sobre, é muito bonitinha, ela tá, é atriz. Tá lá fazendo o papelzinho dela, mas... Ou em qualquer área, né? Qualquer pessoa... em sã consciência, vamos dizer, sabe o preço que se pagou por aquilo ali. Eu acho que não existe sucesso sem renúncia. Não tem como, sabe? A conta não fecha. Ou se houver, de alguma forma, um aparente sucesso, se não houve ali uma construção, é insustentável, né? Porque é como você falou, para você aguentar o peso de uma responsabilidade, ou de uma liderança, ou daquilo ali que você conquistou... Você precisa de um preparo, você precisa ali passar por situações que realmente vão te preparar, vão te sustentar. Porque tem pessoas que às vezes alcançam um sucesso, mas quantas já se perderam nesse caminho por conta do ego, porque o orgulho, porque a vaidade subiu a cabeça. E é muito fácil, nós somos humanos, é muito fácil disso acontecer. E aí, se não se perde de sair ou de perder tudo, se perde como muito desses cantores, principalmente esses americanos, que a Amy Winehouse, que, por exemplo, provavelmente dava muito dinheiro. Então, o empresário vai sustentando, vai mantendo um vício, vai mantendo um negócio. E, de repente, o que acontece? A pessoa mesmo não se sustenta e tira a vida. Porque é um preço muito alto, a pessoa não estava preparada para aquilo, chegou... Coisas aconteceram, enfim, né, que a gente não imagina, a gente vê a pessoa cantando. E quantas vezes a gente não via vídeo? Eu lembro que eu era mais assim, uma adolescente jovem, assim, uma jovem adolescente. É uma jovem. É uma jovem. Na época da Amy Winehouse, mas assim, eu lembro que não tinha internet como tem hoje, né? Que hoje, assim, tudo se aparece. Mas eu cansei de ver... imagens dela extremamente drogada e aparentemente, assim, arrasada, fazendo um show. Alguém sustentava aquilo, né? Então, assim, imagina quantas pessoas
não pensaram na vida dela. Então, e ela não teve o preparo. Então, foi o que você falou. Tudo que acontece, principalmente quando vem de Deus, porque assim, isso nos deixa ainda mais amparados. A gente sabe que o que Ele faz por nós tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Então, o não tem propósito, um sim tem propósito, um tombo tem propósito. Até mesmo quando alguém puxa o teu tapete, tem um propósito. Ah, mas como é que Deus deixou acontecer? Ele não deixou, Ele permitiu, mas porque aquilo ali vai te ensinar alguma coisa. Sim. Então, quando a gente sabe que a gente pode descansar em Deus, mesmo esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e também nova na fé, e a gente estava falando sobre Salmos, né? A gente está lendo Salmos. Eu já li, tô relendo, e Salmos fala muito sobre o espírito, vamos assim dizer, de vingação, né? Deus vai te vingar, Deus vai te honrar, os seus inimigos vão ser esmagados. E aí eu tava falando sobre a gente não orar por isso, para que Deus esmague os nossos inimigos, para Deus nos vingue, porque a gente não precisa. Ele vai fazer. Então, se a gente ora errado com o espírito de vingança, é pior. Ela falou assim, mas por quê? Salmos tem isso. Eu falei, mas foi antes de Jesus. Você quer viver antes de Jesus tudo que está escrito lá? Porque depois que Jesus veio, Ele nos trouxe a graça. Então, quem vai fazer é Ele, quem vai agir é Ele. Antes de Jesus era olho por olho, dente por dente. Vai lá, mata criança, mata filho, mata até os animais tinham que morrer, né? Mas depois de Jesus, é uma nova era. E a gente vive, graças a Deus, debaixo da graça. Porque se a gente não tiver a graça, minha gente, a gente tá na desgraça. E tudo na nossa vida é mais fácil quando a gente confia nele, mesmo que a gente não entenda. É engraçado isso, porque às vezes eu fico conversando com os meus amigos e aí surgem muitos questionamentos, assim, sobre fé. Eu sempre fui uma pessoa... A minha família é toda evangélica. Minha avó era casada com um pastor, meu pai cantava na igreja, ele teve até uma época que ele viajou o Brasil, assim, com a banda dele. E então eu sempre tive eu falo que é um DNA, sabe? De Deus, de fé. Eu sabia que eu tinha também alguém orando por mim, um depósito de oração lá em cima, assim, muito forte. Mas eu sempre fui muito curiosa e questionadora de querer saber sobre tudo. E aí, durante muito tempo, eu fui a várias religiões. Fui na Umbanda, fui no Espiritismo, fui em Igreja Batista, a igreja da minha família, a minha família é Assembleia. Então eu sempre ia com a minha avó na Assembleia, até eu achar a que me preenche. E a que me preenche hoje é que eu estou indo, que é a Mananciais, e para mim é um lugar assim de conforto. E essa coisa do questionamento, eu acho que tem coisas... A gente pode questionar, eu acho que... E a Bíblia tá aí pra sanar as nossas dúvidas, dá pra gente abrir e entender tudo que tá escrito ali, porque Jesus foi um ótimo professor do que... Como a gente deveria fazer aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente não vai entender nunca. Verdade. E não tem que entender. E eu acho também que tem coisas que não tem que entender, sabe? Tem coisas que é só Deus e é Ele que sabe o porquê sim e o porquê não. Então, ou a gente confia e entrega, ou a gente vai ficar se questionando. E às vezes, esse questionamento também às vezes é pesado. Eu acho que quando você não tem uma fé, quando você não... Enfim, independente de qual for, pessoas buscam, acho que... a Deus de diversas formas. E eu não tô aqui pra questionar nenhuma, nem dizer que a minha é melhor. Mas eu estou muito bem com ela e é isso. Espero que todo mundo esteja buscando algo que preencha. E quando você busca aquilo, eu acho que, enfim, você se preenche talvez de uma esperança que a gente chame de fé, e cada um pode chamar de alguma coisa. E se você não tem isso, eu acho tão vazio, tão triste. Eu acho que as pessoas, elas estão precisando muito da fé, do amor, da palavra mesmo, do que a gente... entende como os ensinamentos de Jesus. E a gente está vendo também esse movimento de muitas pessoas estão mais abertas, né, a
ao cristianismo. Eu acho que eu tenho visto muitas amigas também, quando eu falo sobre isso, estarem mais abertas, quererem ir conhecer comigo. E eu falo, vamos todo mundo, vamos lá, a gente faz o bonde das crentes, vamos todo mundo pra igreja. E é ótimo, porque quando a gente fica vazio, eu acho que é aí que a gente cai numa depressão, porque você não vê uma saída, você não vê uma esperança, sabe? Uma luz no fim do túnel de que você tá passando por aquilo porque tem um propósito. Porque você, enfim, de alguma forma você tá se preparando para alguma outra coisa. Às vezes também a gente passa por coisas por própria, enfim, escolhas erradas. Colheita. A gente tem o nosso livre-arbítrio e às vezes a gente faz escolhas erradas e não dá certo. E aí não é na conta de Deus nem de ninguém, é na nossa mesmo e a gente tem que assumir isso. Mas tem muitas vezes que a gente, enfim, era só chamar, sabe? Deus está assim em todos os lugares. Eu ouço muito isso, não, mas eu não preciso da igreja, eu não preciso. Ele tá em todos os lugares. Jesus veio para liberar isso sobre a gente. O Espírito Santo tá aonde a gente for, a gente vai encontrar. Mas quando você busca um lugar para você fortalecer isso, e o mundo tá tão difícil de se viver, então quanto mais a gente se fortalece nesse lugar, acho que mais forte a gente fica para enfrentar as coisas que a gente pode ou não passar, sabe? É verdade. E eu acho que é muito importante. Hoje se fala muito mais sobre isso, até mesmo no meio empresarial, né? Sobre a importância das suas conexões, né? Se fala de networking, se fala de você ter ali pessoas. E por que não isso na fé, né? Na verdade, hoje a igreja é o único lugar que o cristão tem onde ele vai encontrar ali pessoas com o mesmo objetivo. É lógico que na nossa caminhada a gente vai encontrar pessoas que também vão ter essa mesma visão, também vão ter um olhar espiritual, também vão ser cristãos, o bonde das crentes, a gente sempre encontra elas na nossa caminhada, porque Deus vai mandando mesmo essas pessoas para nos ajudar. Exatamente, a gente se une. Mas é o único lugar que você vai estar, de fato, todo mundo ali disposto a, de fato, buscar a direção de Deus. E hoje em dia a gente ouve muito isso, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? E realmente isso é verdade. O quanto que nós exercemos influência uns sobre os outros, né? Às vezes tá tão fácil, você abre um Instagram, tem lá tantos influencers. Mas na verdade todos nós influenciamos em alguma área, em algum aspecto, nós somos influência sobre a vida uns dos outros. Então, por que não nos cercarmos de pessoas que acreditam no que a gente acredita, que ama quem a gente ama, né? E falar sobre isso e adorar a Deus. Então, assim, vivenciar, né? Não, eu acredito que a igreja, ela não é para ser frequentada, ela é para ser vivenciada, né? Porque tem muita coisa que eu aprendo na igreja que não foi o pastor quem falou. Não, mas foi com a vivência com as pessoas que estão ali. Sabe? De fato, as pessoas com quem eu convivo, ouvir a história delas, ouvir o que aconteceu na semana delas, me abençoa, sabe? E eu acho que isso é muito enriquecedor, se cercar de pessoas assim. Que a gente pode escolher, né? Porque a gente não pode escolher os colegas do ambiente de trabalho. A família. A família, né? Tem muita coisa que a gente não pode escolher, mas quando a gente pode escolher com quem andar, por que não escolher aquelas pessoas que vão estar na mesma fé? Porque é tão mais fácil, né? Quando você pode compartilhar algo com alguém que vai te entender. Sim. Porque às vezes você vai em busca de um conselho, e aí se não tem uma pessoa que está na mesma fé que você, pode culpar a Deus. Se você está andando nesse... eu estava vendo uma pregação do André Fernandes, eu e as minhas pregações. E ele estava falando que sobre essas coisas, né? As mazelas que acontecem no mundo, coisas que a gente não pode concordar, as aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o bom ânimo, ele vem de pessoas que podem te dar bom ânimo além de Deus. Então, se você tem pessoas que vão te dar desânimo, a conta não vai fechar. E você escolhe andar com pessoas que te dão desânimo, poxa, as aflições ficam muito mais difíceis. E aí ele até falou, né, que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, assim, Deus, ele já tem a nossa história escrita. A gente pode escolher viver a história que Deus escreveu, ou a gente pode escolher escrever a nossa.
eu prefiro escolher a história que Deus escreveu pra mim, porque ele sabe começo, meio e fim. Eu não sei nem de ontem o que dirá de amanhã. E Deus, ele já sabe, mas se você escolhe não andar, além de andar com pessoas que vão te ajudar a trilhar esse caminho, pessoas que vão te puxar dele, então aconteceu uma coisa que você pediu pra Deus, não deu certo. A culpa foi de Deus. Foi? Não foi minha? Ou não foi um livramento? Então tem alguém pra falar assim, poxa, mas tem um propósito de Deus pra sua vida. Confia. É muito mais fácil aceitar mais rápido o processo, porque a gente vai viver o processo de luto, de dor, enfim, do não, o não de Deus. A gente fala assim, meu Deus, eu tô aqui pra fazer a tua vontade. Deus fala não. Não! Porque o Senhor falou não. Mas é muito mais fácil quando alguém... Calma, vai dar certo. O não dele tem um propósito maior. O não dele tem um sim melhor. Do que alguém que vai falar assim, não, realmente, você tá indo nessa igreja aí, mas ó, Deus falou não pra você. Teve até uma convidada que veio aqui, que eu tava ouvindo novamente, né, o episódio dela, antes da gente publicar, a gente sempre faz uma checagem ali, e a gente, é incrível, porque a gente esquece o que a gente falou aqui, a gente conversa aqui, é o que a Simone falou, não lembro nem de onde, gente, eu acho que das 5 minutos eu já esqueci o que a gente falou no episódio. E aí eu tava ouvindo, e ela me lembrou, né, na hora que eu tava assistindo, de uma coisa que é muito verdade, que é uma oração um pouco difícil de fazer, mas que ela é muito preciosa, que é pedir pra que Deus abra portas que Ele deseja abrir e feche portas que realmente não sejam da vontade dele. E, caramba, pedir pra abrir portas é muito bom. É muito bom. Mas pedir pra fechar, vamos combinar? Só que hoje eu entendo o valor disso, né? O valor do não, quando não é pro nosso bem, né? Então... Ainda mais tendo filhos, né? Isso fica muito nítido, né? Com a Alice. É óbvio que não dá pra eu deixar tudo que ela me pede. Porque isso faria mal pra ela, né? E faz mesmo, né? Ela pode até entrar num risco de vida ali. Eu não posso deixar enfiar o dedo na tomada. Eu não posso deixar um montão de coisa. Eu tenho que falar muito mais não do que sim, na verdade, né? Para o bem dela. Então, quando a gente entende isso, a gente ganha perspectiva. Né? E aí a jornada ela fica mais leve e gera o que você falou, né? Sobre a esperança. E eu creio que quando a nossa esperança ela tá em Cristo, a gente tem essa confiança, a gente fica em paz. Essa paz mesmo que excede todo entendimento. E eu queria te perguntar, Jéssica, sobre... Você vivenciou momentos assim desse não? Que te gerou esse... Então, nessa minha busca... sobre... que eu tava conversando com a minha tia e resolvi fazer o jejum. E aí, eu coloquei... uma das minhas questões era a minha profissão. Eu falei, nossa, é uma profissão difícil. É uma profissão de muita entrega. De muitos nãos também. De sims maravilhosos, mas você recebe mais nãos até do que sims. Tem várias fases, às vezes você tá lá no alto, às vezes você tá lá embaixo. E é uma profissão muito solitária também, porque o que eu faço, apesar de eu precisar do outro, é muito sozinho o processo, sabe? De entender o personagem, de entender como eu vou contar essa história. É tudo muito só eu. Eu posso até contar com você, a gente conta junto, mas a minha versão da história é minha, sabe? Então, eu tava nessa... E eu tinha acabado de abrir também o Formigas, a minha empresa de brownie. Isso. Vamos parar um minuto aqui pra apreciar essa delícia. Já teve briga aqui nos bastidores, tá bom? Já teve briga, confusão. Mais. Ótimo. Por então favor. Tá onde saiu problema. Que coisa mais linda. Aí eu tinha acabado de... Enfim, tava no início, né, dessa empresa. Eu tava ainda estruturando algumas coisas. E eu coloquei em xeque isso. Era uma das minhas coisas. Eu falei, Deus, e agora? Pra onde eu vou? É isso, é pra fazer a diferença. Pra fazer o meu trabalho, é pra seguir ali. Então, que assim seja, sabe? A sua vontade. Então, eu acho que esse foi um sim bem grandão, assim, que ele deu nesse momento. Bom, e como foi esse processo de preparação pra Siloé? Porque,
pelo que eu estou vendo, ainda não terminei de assistir a temporada inteira. Estou muito curiosa. Vou tirar umas dúvidas aqui nos bastidores depois que acabar o podcast. Mas, pelo que eu tô vendo, ela é uma personagem com muitas camadas, né? Ela tem um processo, ela vive um processo ali durante a trama. E a gente vê aí o desenrolar da história, dá até aquela coisinha assim que eu fiquei lá, eu tava falando com a Jéssica, eu falei assim, caramba! Eu tô aqui, eu fico lá assistindo isso. Então, assim, ela é uma personagem que vivencia muitas coisas diferentes ao longo ali num curto período de tempo. Então, como que foi se preparar para essa personagem? Então, a gente teve uma preparação muito legal, né? Com a Andréia, com os meus colegas de elenco. Então, foi muito precioso esse tempo que a gente conseguiu. Foram quase 2 meses, eu acho, que a gente começou entre leitura e começar a gravar. Então, até para entender esse universo, porque é o que você falou, ela passa por muita coisa e ela é uma personagem que ela até, se você olhando assim de primeira, fala, ela é bobinha, boazinha, coitada. Só que não, sabe? São tantas camadas que você vai se aprofundando ali e a gente começa com 18 anos, né? Ai, gente. A gente começa com 18 anos e acaba a 12ª temporada, ela tá com 30 já. Caramba! Então ela amadurece durante essa temporada. E eu acho o processo de amadurecimento dela tão bonito. E isso é muito bonito. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, porque a gente acaba entendendo muita coisa também da nossa vida, do ser humano em si, da psicologia mesmo, de como as coisas acontecem, como a gente deixa certas coisas acontecerem também com a gente. Aí, nossa responsabilidade. E eu aprendi muito também com ela nesse processo. Eu falo, você se deu muito bem pro Ibrahim, meu noivo. Se deu muito bem. Então, assim, calma, tô mais empática, entendeu? No nosso relacionamento, eu aprendi um monte de coisa lá. Quando eu vi a situação da Siloé, o que será que Siloé faria, né? Então, é muito bonita a trajetória dela, assim. Eu acho um personagem muito rico. Até como atriz fazendo, se você for falar de densidade, de dramaturgia, todo o drama, eu acho que é um dos personagens mais difíceis nesse sentido. Com família, com marido, com... enfim, que foi muito rico pra mim. Difícil, profundo, intenso, mas muito, muito rico, assim, de viver aquilo também, sabe? Junto com ela. Porque eu acho que a gente não consegue tocar a alma humana com mentiras. Então, aquilo precisa ser verdade em algum lugar aqui dentro de mim. Então, eu tento ao máximo me aproximar disso enquanto eu estou ali. Então, é isso que eu falo que é muito sério, é muito profundo e é muito bonita essa profissão. E, ao mesmo tempo, também me ajuda como pessoa, porque vários traumas da minha vida eu acho que eu já curei dentro da minha profissão. Ai, que legal. Entendendo coisas, até usando coisas. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. E durante muito tempo eu não vivi esse luto. Inclusive, ele faleceu quando eu entrei em Malhação. Caramba. Eu entrei em Malhação e ele faleceu. E eu tava no meio do processo. Então, eu falei assim, eu não quero que ninguém saiba. Eu voltei pro enterro. E quando eu voltei, só quem sabia o que eu tinha ido fazer eram os diretores. E eu falei, eu não quero, porque eu não quero ninguém... Ai, vem aqui, meus sentimentos, porque... Eu tava ali trabalhando, era uma coisa muito pesada pra mim. E o meu personagem era pra ajudar, era muito feliz, muito cômico. Tava sempre numa energia lá em cima. Eu falava, gente, se alguém vier, eu vou começar a chorar, vai abrir a torneirinha, eu não vou conseguir parar nunca mais. Então, demorou um pouco pra todo mundo entender o que eu tinha ido fazer. Depois, é claro, a gente vai se abrindo, muito tempo de convivência, mas eu não vivi esse luto. E eu achei que tava tudo bem, porque eu falei, eu lido muito bem com isso. Como eu sou evoluída. Meu pai tá no céu, tá tudo certo. Eu não preciso ficar triste. Isso tudo vai acontecer com todo mundo. E eu não... Eu praticamente não chorei, não coloquei isso pra fora. Durante muito tempo. E foi quando eu voltei a... Eu tive um tempo entre um trabalho e outro. E eu comecei a estudar uma interpretação realista. Que chama método acting. E você usa coisas pessoais, às vezes, da sua vida,
coisas que seriam semelhantes ao que o seu personagem ou o que a cena tá vivendo pra você colocar aquilo com verdade. Porque na vida, quando acontece alguma coisa, a gente não precisa fazer esforço pra sentir o que tá acontecendo. Porque é a gente. Agora, como é que você vai fazer isso quando não é você? Então, você usa essa ferramenta. E eu passei a viver o luto do meu pai nesses pequenos processos dentro da interpretação. Claro, isso tem pessoas que não gostam de usar isso e eu respeito, cada um tem o seu processo. Sim. Para mim, isso foi muito libertador. E é uma maneira também que eu sinto de homenagear o meu pai. Porque ele não viu a minha carreira, não viu a minha trajetória, mas ele tá ali em vários momentos, sabe? Me ajuda e eu sei que ele torcia muito por mim também. Então, é isso. Eu curo através da arte. E eu acho que a arte, ela tem esse poder. Não só na interpretação, mas na música, num livro que você lê, numa poesia. Ela consegue te trazer esses momentos de cura, de entendimento. Eu lembrei aqui de uma palavra que você falou. Você estava falando um pouco sobre o seu pai, sobre essa questão da cura. E me lembrou essa palavra de Tiago 5:16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu achei muito legal essa palavra, né, que fala sobre confessar as vossas culpas. E eu trago isso para minha vida, entendendo que, assim, quando a gente fala sobre aquilo que a gente vive e sobre coisas que a gente carrega e às vezes erros que a gente cometeu, ou até isso que você falou, né, de não ter vivenciado um luto, não ter se permitido vivenciar isso. Eu comecei a observar isso na minha vida, que eu era muito, assim, fechada, sabe, para as minhas questões, coisas assim minhas que às vezes eu tava sofrendo ali emocionalmente, interiormente, eu tinha ali alguma questão e eu tinha muita resistência em me abrir com as pessoas, em conversar, em falar sobre isso. Lógico que a gente tá falando aqui de falar com pessoas que querem o seu bem. Volta com aquilo que a gente tinha falado, né, sobre se cercar de pessoas bacanas e que querem de fato o seu bem, né? E eu comecei a perceber que quando eu me abria, isso me curava. E aí foi quando eu conheci essa palavra e tive esse entendimento, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. De fato, existe muita cura quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente ora uns pelos outros, quando a gente se abre. Aqui até fala, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, né? O quanto que isso nos abençoa. E eu entendo o seu momento naquela hora de não querer compartilhar. Eu entendo muito isso da torneirinha, de que se você abrir... Putz, depois pra fechar, vai ser uma luta. Mas que legal que em algum momento você abriu isso e falou sobre isso. E eu acho muito importante falar sobre o quanto isso gera cura, né? Eu acho que às vezes, hoje em dia, se fala tanto em ser forte, né? Como se a gente se guardar, se proteger, criar muros fosse um sinal de força. Né? Você falou isso, eu lembrei de um texto que eu li que falava exatamente sobre isso, né? Jesus, ele foi curar Lázaro. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas quando falaram para ele que Lázaro morreu, ele chorou. Ele que ia ressuscitar Lázaro. Então não significa que a gente não crê que vai acontecer, mas a gente pode ter esse momento. Não significa que a gente é fraco. Poxa, Jesus que foi perfeito. Ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro, ele chorou. Isso não faz da gente menos forte. Na verdade, eu acho que quando a gente chora para a pessoa certa, para Deus, a gente encontra cura. Né? E é muito importante isso, a gente saber para quem que a gente vai se abrir. Né? Eu gosto muito dessa oração do justo pode muito em seus efeitos, porque hoje em dia, tudo que a gente precisa é de alguém para pegar a nossa mãozinha e falar, vem cá, eu vou orar com você. É verdade. Né? Isso muda muita coisa, isso ajuda. Você usou, e é muito legal isso, você usar algo seu, particular, para colocar o seu luto para fora.
Você colocou isso pra fora e tá tudo certo. Independente de se alguém gosta, se a pessoa não gosta. Você usou isso pra se curar. Né? E olha que lindo isso, né? Você usou um jeito de homenagear o seu pai, de se curar. Mas se você tiver alguém pra pegar aqui e falar, vem cá, chora aqui comigo. Vamos lá, vamos chorar nos pés de Jesus, sabe? Jesus chorou, gente. Quem sou eu pra não chorar? Ela tava contando, eu tava aqui quase chorando. Eu tô segura, eu tava aqui também. Eu tô aqui, Simone, não paga esse mico. Por favor, não é sobre você, amada. Eu acho até que, assim, a gente acha que ser forte é tá ali de pé perante a situação, ou então deixar aquilo pra lá e seguir em frente, porque a gente é forte e tem que ir em frente. Mas eu acho isso até, olhando até pra minha história, é um pouco covarde e é quase torturante com quem vive. Porque a gente acha que tá tudo bem, porque a gente não abriu aquela gavetinha que a gente fechou. Mas se a gente abrir, a gente vai ver que tá tudo uma bagunça, num grau, assim, inimaginável, porque além dela, ela era um tamanho, aí você vai deixando ela fechada, ela vai estufando, sabe? Vai até chegar um momento que você realmente vai precisar colocar pra fora. E quando chega esse momento, eu acho que é aí que vem várias, enfim, doenças psicológicas mesmo, sabe? Síndromes, depressão, porque a pessoa, às vezes você nem sabe o porquê, mas tem o porquê ali. Mas é que é tão, você esqueceu. Você foi oprimindo, né? Tanto que você já nem sabe mais por que você tem aquela tristeza, mas ela tem uma raiz ali em você. E aquilo foi gerado, então a gente precisa... Quanto antes a gente enfrentar isso e quanto mais corajoso a gente é de falar sobre isso e até de admitir erros, né, como tá ali os pecados e até quando a gente admite os nossos erros para outra pessoa também é muito mais corajoso do que a gente simplesmente, enfim, não falar mais com aquela pessoa ou falar, tudo bem, deixa pra lá, tá tudo certo. É mais bonito, corajoso, você se cura nesse lugar também, às vezes cura até a outra pessoa se abrindo com as suas coisas. Eu ouvi uma frase, eu não lembro nem da onde, assim, mas ficou muito em mim também, que ela fala assim, quanto mais pessoal e íntimo, mais universal é. Porque quanto mais íntimo for o seu problema, a sua dor, o que você acha que só você tá passando, mais universal ele é. Mais todas as pessoas passam, igual ou semelhante, tipo, próximo daquilo, mas ninguém fala. Fica cada um guardando pra si, sofrendo sozinho, sendo que a gente podia se dar a mão, falar um com os outros, e, enfim, e se apoiar nisso, né? E arrumar uma cura, né? Sim. Uma cura, mesmo que seja diferente para cada um, a cura, mas processo, né? Eu vou ver que ela se curou, então eu também posso me curar. Eu até falei, tem uma coisa do meu marido que ele usa um vídeo para quando ele vai nas agendas, e aí tem uma moça que fala, né? Eu fazendo núcleo de esporte, eu fui curada da depressão. Ela falou, eu tomava remédio de tarja preta, mas o ambiente é tão agradável, tem amigas, tem pessoas, o professor recebe bem. Ela falou, eu não tomo mais remédio de tarja preta. Aí uma outra moça chegou no meu marido e falou, mas por que ela parou de tomar e eu não? Porque às vezes você não achou o núcleo certo. A pessoa certa para se abrir, para você poder se curar daquilo, né? E é individual também. Às vezes uma coisa que vai me fazer bem e me tirar de um lugar, às vezes não é o mesmo para você, porque a gente não é uma ciência exata. Então cada um tem as suas chavinhas e as gavetinhas que a gente vai abrindo, sabe? Eu acho que é só a gente saber que se uma pessoa saiu, eu também posso. Eu também posso. Você pode não ser da mesma né? forma. Mas eu posso. Sim. Poxa, ela passou por isso e saiu. Eu posso sair disso também. Sim. Eu acho que isso é muito mais do que achar a fórmula que vai me tirar. É saber que eu posso sair daquilo. Eu acho que isso faz muita diferença. Exato. Tem até um versículo que fala sobre exatamente isso que você falou, né? 1 Pedro 5:9, que fala, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A gente passa pelas mesmas coisas, né? Só que realmente, isso da identificação
É algo incrível, assim, e eu acho que nesse papel, as novelas bíblicas, o papel que você está interpretando agora da Siloé, ele é incrível nisso, né? Porque realmente é um assunto que ela vive na família dela e na vida sentimental, amorosa dela, que nem todo mundo está disposto a falar. E às vezes a pessoa vê tão nítido o que acontece com ela, que às vezes é muito mais comum do que se imagina. E você vê aquela personagem e você vê o que ela passa, as posturas que ela tem, o resultado que ela tem. Você vê aquilo ilustrado, quanto tantos outros exemplos nas novelas bíblicas a gente tem ali. Isso gera essa identificação, a pessoa se sente às vezes mais à vontade para falar sobre aquilo, às vezes até uma desculpa para falar sobre aquele assunto. Você viu, garota, o que aconteceu com a Siloé? Ela, olha que louca ela. É uma amiga da minha amiga que assiste a novela e tá passando por isso. Imagina, né? Como que deve ser nessa situação? Então, assim, às vezes é até uma desculpa pra pessoa se abrir, pra falar sobre aquilo, porque no final, se você tá vivendo um problema, seja ele qual for, outra pessoa no mundo está vivendo. A gente se fecha mesmo numa bolha de que só a gente tá vivendo aquilo. De que só a gente... E não, por mais específica que seja a situação, tem outra pessoa passando. Então, isso é muito legal, porque você vê, e é incrível isso tá escrito na Bíblia, né? Que tem gente passando por isso ao redor do mundo. Então, quanto que é bacana a gente falar, a gente se abrir. Esse é, inclusive, um dos propósitos aqui do podcast, da gente trazer essas questões à luz da Bíblia, falar um pouco sobre tudo à luz da Bíblia, justamente para fortalecer os nossos irmãos, né? E é muito rico como tudo tá na Bíblia, né? Tudo que a gente tá falando aqui. Às vezes eu converso com o Ibrahim sobre isso, e aí tudo que um coach fala, todo o ensinamento, se você for achar, o princípio dele tá na Bíblia. Então, assim, você pode ouvir todos os coaches, eles vão às vezes renomear algumas palavras ou outras, ou então direcionar para um nicho, mas o fundamento tá todo aí, o livro tá pronto já, ninguém precisa reescrever, né? Cada um pega morde uma fatia ali. Exatamente. E milhões de anos atrás, né? Exato. Muitos anos atrás, né? Como é atual. Até os personagens bíblicos são atuais, os problemas são atuais. Coisas que, além de serem de muitos anos atrás e de serem em geografias diferentes, em culturas diferentes, ainda é atual. E o que eu achei muito legal de você falar é como você também, porque assim, a gente vê muita gente fala muito sobre as atrizes, como elas ensinam, porque foi o que você falou da Bíblia, é uma coisa que eu falo muito aqui com as meninas quando elas vêm. Que a gente cresceu vendo esses personagens. Então é muito legal quando a gente vê alguém que dá vida a um personagem. Mesmo um personagem que não esteja teoricamente na Bíblia, mas a gente sabe que existiu, porque tiveram pessoas ali, né, ao redor, enfim. Mas como é muito legal as pessoas darem vida a problemas e as pessoas que não têm acesso, que não sabem ler a Bíblia ou que não têm curiosidade mesmo de pegar, acham a Bíblia muito difícil de entender, veem uma novela e ali aprendem. Mas é legal quando você traz o que você trouxe, o quanto você aprende com isso também, né? Falou de Lázaro, eu fiz Maria de Betânia. Só isso, tá? Então, e quando eu recebi a personagem, eu não sabia da história dela. Eu falava, mas Maria de Betânia... E confundem muito com Maria de Madalena. Falou, não, tem a passagem que lava os cabelos. Eu falei, ué, mas então ela é a prostituta? Aí eu fui... pedir ajuda pra minha tia. Quem é? Ela, Maria de Betânia! Ela é maravilhosa! Maria de Betânia, gente. Ela é uma das personagens femininas que, assim, são mais estudadas na Bíblia pelas atitudes dela. E aí eu fui entender a importância que ela tinha ali na história. E como é bonito também o ensinamento que ela passa. E aí viver aquilo e entender a importância também de estar contando, de estar dando vida a uma coisa que, enfim, milhares e milhares de pessoas leem, e imaginam. E, enfim, é como se fosse um livro que a gente gosta e aí vai pro cinema. A gente quer ver materializado aquela cena, né? Que é tão importante pra gente. E que fica também na memória, né? Quando é uma coisa bonita que impacta. Então, fazer esse personagem também foi um pouco disso, assim. Eu adoro a cena que ela
que ela dá o óleo e o que ele fala pra ela, que isso seja relembrado em sua memória e que ela tá me preparando pro meu sepultamento. Sepultamento, né? Sacrifício, não é pro meu... não é sepultamento? É sepultamento? Eu acho que era sepultamento. Eu acho que era sepultamento. É algo, se não for isso, é uma palavra muito semelhante. Então, e essas palavras mexem comigo até hoje. Eu falo, caramba, olha que... Como isso é profundo, sabe? Isso vai ser lembrado para sempre. E aí eu fiz parte daquilo. Eu fui uma dessas pessoas. Então é muito rico também. É muito gostoso do outro lado a gente assistir e ver tomando forma também. Porque a gente faz, mas a gente não sabe como vai ficar a edição, a música, a luz. Então é todo um processo, assim... gostoso. E quando a gente faz um trabalho que a gente acredita, é muito mais gratificante também. Quando a gente conta uma história que a gente sabe que realmente vai... Porque, enfim, existem trabalhos e trabalhos. Tem vários tipos de histórias que podem ser contadas, mas tem histórias que realmente são mais profundas. Que você sabe que realmente vai mexer com as pessoas e vai mudar algumas pessoas e pode fazer realmente a diferença em algumas delas. E, enfim, é clichê falar isso, todo mundo fala, mas quando uma pessoa só vem te dar um feedback e fala, nossa... essa cena mudou minha vida, isso que você passou, eu tô passando, ou a minha filha passou, ou... enfim, você fala... É isso, sabe? Eu conto essas histórias pra isso, pra ajudar outras pessoas a passarem por essas coisas. Eu li também, eu nunca li, eu sou péssima com nome. Eu li em algum lugar uma frase que também é muito legal, que fala que os bombeiros entram na casa de civis para que pessoas não precisem se queimar, apagar o fogo. E artistas são assim também. Artistas sentem e passam por problemas para que as pessoas não precisem repeti-los, ou para que as pessoas entendam como é, ou para que as pessoas reconheçam ali. Para que, de alguma forma, a gente ajude a superar aquilo, sabe? A apagar esse fogo, sabe? A modificar isso. Então, isso é muito bonito, assim. Eu levo isso muito pra mim como base da minha profissão, do porquê eu quis ser atriz. Não é só pela fama e o glamour, porque a fama e o glamour é tão pouco. É uma parte tão pequena que vocês não têm nem noção do outro restante que a gente passa. Então, é por isso, sabe? É maior, eu acho. Nossa, que lindo, Jéssica, sério. Que Deus continue abençoando muito a sua trajetória, a sua carreira. E que eu achei linda essa frase, né? Sobre entrar na casa das pessoas para que não se queimem. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que traduziu muito bem o seu trabalho, né? E que Deus continue te usando muito para ser essa inspiração, para que outras pessoas sejam poupadas, né? Não precisa... Muitas pessoas falam sobre aprender com os próprios erros, né? Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, que outras pessoas sejam poupadas também aí de se queimarem através do seu trabalho. Muito obrigada. Foi maravilhoso o nosso papo. Gente, a gente agradece por esse mimo delicioso que você trouxe. Tem que comer agora. Vamos experimentar. Muito obrigada pelo seu carinho. Nós agradecemos a Deus. Obrigada, Simone, por estar aqui nesse episódio. E muito obrigada a todos vocês. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.